Olá amigos, aqui é o Luiz Felipe Chateaubriand e eu estou aqui para conversar com você sobre o Museu da Pelada. O Museu da Pelada é um site sobre o futebol, sobre a história do futebol. Ele fala tanto do futebol internacional como do futebol brasileiro e fala um pouco mais sobre o futebol brasileiro, mas fala sobre a história. Então temos lá situações dos anos 50, dos anos 60, dos anos 70, dos anos 80, dos anos 90, dos anos 2000, dos anos 10, né? Então, a evolução histórica do futebol brasileiro e do futebol internacional está no Museu da Pelada. Ele existe para isso. Lá você tem crônicas, você tem resenhas, você tem textos, você tem entrevistas, você tem artigos, enfim, tem material em geral sobre a história do futebol ao longo do tempo. Eu sou o Luiz Felipe Chateaubriand e quero falar sobre o Museu da Pelada. É o site www.museudapelada.com. Vai lá e dá uma olhada. Se você gosta de futebol, você não vai se arrepender. Bom, eu quero contar uma história para vocês também sobre o futebol, né, que tem a ver com o espírito do Museu da Pelada. Copa do Mundo de Futebol de 1974, lá na Alemanha. O Brasil, na primeira fase, jogava com a Iugoslávia, com a Escócia e com o Zaire. Empatou de 0-0 com a Escócia na primeira fase. Empatou de 0-0 com a Iugoslávia na primeira fase. Chegou lá no último jogo contra o Zaire, tinha que ganhar de 3-0 contra o Zaire. Olha a situação, fez 1-0, fez 2-0, não conseguia fazer o terceiro gol de jeito nenhum. Era oportunidade perdida atrás de oportunidade perdida e o Brasil ficando fora da segunda fase. Olha que coisa, gente, olha que situação ridícula, olha que situação patética. E aí o Valdomiro, que era o ponta-direita do Internacional, ele era reserva, ele entrou e num lance fortuito ele chutou de longe, sem ângulo e tudo, a bola entrou e ele conseguiu fazer o terceiro gol e o Brasil se classificou para a segunda fase. Aí na segunda fase foi aquilo que vocês já sabem, né? Pegou a Argentina, pegou a Alemanha Oriental e pegou sobretudo a Holanda, né? Holanda do Cruyff e companhia, né? A Laranja Mecânica, e tomou uma piaba, né? Mas o que eu queria chamar a atenção para vocês é que quase não vai para a segunda fase, né? Não teve competência para vencer da Escócia, né? E enfim, aí precisava vencer do Zaire por 3-0 e não conseguia fazer o terceiro gol, acabou fazendo bem no final do jogo, né? Bom, tudo isso tem lá no YouTube, tem esses jogos, né? Vocês podem ver isso aí. Óbvio que em 74 eu tinha 4 anos de idade, eu não vi isso, eu vi exatamente em videotape, né? Como se falava na época que eu vi, tá? Então, queria apenas contar essa história para vocês. Fiquem sabendo que o Brasil quase não se classificou para a segunda fase da Copa do Mundo de 1974. E de resto, gente, vai lá, www.museudapelada.com. Você também tem Museu da Pelada no Facebook, você tem Museu da Pelada no YouTube, você tem Museu da Pelada no Instagram. Dá uma olhada, acho que você vai gostar, viu? Abração.